Fala galera, estamos aqui de volta e hoje a gente vai ter uma resolução de matemática que vai trazer um conceito caso você tenha dificuldade de entender o que é um módulo ou função modular. Ok? Então vamos iniciar aqui a nossa aula, né, minha aula, com essa leitura da questão. Né? Diz assim, um ônibus partiu da estação rodoviária A com destino à cidade B. Sua primeira parada é um ponto P, distante 120 km da estação rodoviária A, posicionada antes da cidade B. Então vamos fazer aqui o nosso modelo, né, que a gente está interessado. Então vamos fazer aqui um modelo. É, antes eu preciso, deixa eu pegar aqui uma ajuda. Será que ele vai fazer uma reta certinha para não ficar feio? Vamos tentar, qualquer coisa, te corta o vídeo. Não ficou, tudo bem. Eu escolho aqui uma reta. Pronto, ok. Então vamos lá. Agora nós temos aqui a nossa reta, tá ótimo. E agora nós vamos iniciar, de acordo com o que o texto falou, nós estamos inicialmente num ponto A, que é a estação rodoviária, e a gente quer chegar até o ponto B, que é a cidade. E existe, na verdade, entre esses dois pontos, uma parada, né? É um ponto P, vamos colocar aqui no meio esse ponto P. E fala que esse ponto está 120 quilômetros da estação A. Ok? Então, basicamente isso. A primeira questão A nos diz assim, se em determinado momento, instante da viagem, o ônibus tiver percorrido 90 quilômetros, qual será a distância entre o ônibus e o ponto P? Então, perceba que é bem intuitivo. Então, imagine que em um determinado momento ele está aqui, então ele percorreu 90 quilômetros, eu estou só fazendo estimativa aqui, não está em proporção. Então, qual é a distância aqui dele para o ponto P? Você vai pensar, poxa, isso aqui é bem fácil, né? 120 menos 90, então a distância é igual a 30. Então, a resposta aqui é 30 quilômetros, certinho. A B diz assim, se em determinado momento, instante, você fala um momento, da viagem, o ônibus tiver percorrido 150 quilômetros, qual será a distância entre o ônibus e o ponto P? Então, dessa vez agora, a gente vai imaginar que ele já está aqui e já percorreu 150 quilômetros. Aí você também vai olhar, bem, intuitivamente eu sei que a distância aqui vai ser 150 menos 120, que é igual também, distância igual a 30 quilômetros. Então, também é 30 quilômetros. Agora, a letra C diz assim, considerando o percurso dessa viagem, obtenha uma equação que expresse a distância D em quilômetro entre o ônibus e o ponto P, em função da distância x em quilômetro percorrida pelo ônibus desde a partida. Então, observe aí, onde é que vai entrar a parte do módulo aí? Porque ele quer uma equação, ele quer que eu diga D é igual a alguma coisa aí, né? No caso, a distância, né? Então, muito bem. Se a gente for olhar a letra A, que a gente calculou a distância 30, como é que a gente fez aqui? A gente pegou 120 menos 90, não foi? Isso, a letra A foi assim. Então, a gente pegou a distância aqui do ponto A até o ponto P, então a 120, simplesmente, né? Distância do ponto P. Então, a distância, no caso, na letra A, que a gente fez, a gente calculou assim, 120 menos x, que foi a distância que ele estava do ponto A, 90 quilômetros. Mas quando foi para a letra B, a gente calculou diferente. Letra B, a gente calculou o quê? A gente calculou x, que foi onde ele estava, menos os 120, que é o ponto P. Observe como mudou. Aqui a gente calculou 120 menos 90 e cá foi 150 menos 120. Como é que eu posso colocar isso em uma única equação? Por quê? Essa é a questão do módulo, né? Então, mais ou menos, a questão toda aqui é que você tem que entender uma coisa intuitiva, que quando a gente fala de distância, não existe negativo. Não existe distância. Eu estou distante desse ponto menos 2 km. Não, não existe menos 2 km. Distância é sempre positivo. Então, por isso que aqui a gente contou 120 na frente e cá a gente contou 120 ao contrário. Mas, matematicamente, como é que eu posso colocar sem ter que colocar duas equações? Ah, você usa essa quando for assim e essa quando for de cá. Nesse caso aqui, o jeito melhor a se fazer é usar o módulo. A distância, então, vai ser igual ao módulo de 120, que é a distância do ponto P, menos x. O que é que vai acontecer agora? Que esse módulo aqui vai, quando estiver antes
antes de 120, né, nessa parte verde, por exemplo, aqui, então vai dar sempre um número positivo e vai dar a distância normal. Só que quando ele passar de 120, esse número aqui vai dar negativo. Mas o módulo, ele retorna o valor positivo de qualquer número, tanto negativo quanto positivo. Então, se você fizer a letra B aqui por essa equação, se você fizer aqui, vai ser igual a distância de 120 menos 150. E a distância de B, então, da letra B, vai ser igual a módulo de menos 30. Só que o módulo de menos 30 também é 30, assim como o módulo de 30. Então, observe que o módulo nos dá essa possibilidade de colocar uma função, uma equação, que só vai retornar para a gente o valor positivo. E vai cancelar aquele sinal, seja qual sinal tiver. Se a gente for pensar, então, numa função, então a função, tomara que a câmera não esteja tapando lá o meu gráfico, né? A função vai ser mais ou menos aqui, né? Então, quando ele tiver aqui, vai ser o x, né? Quando o x for igual a p, a distância é zero. Significa que quando o x for saindo, fica longe de p, a distância aqui d vai aumentando. Só que também acontece no contrário, quando ele está antes de p, a distância também vai aumentando. Então, o módulo a função modular vai ter sempre esse formato assim, né? Formato que vai, como se fosse um espelho, como se tivesse colocado um espelho aqui, em um momento, de forma que ela volta a crescer a partir daquele momento, em vez de continuar diminuindo, como seria se não tivesse o módulo. Então, gente, para resumir, é isso aí. O módulo é aquela função que vai retornar o valor positivo de um número, mesmo que esse número seja negativo. Em outras palavras, se você tiver mais interesse, você pode pesquisar que, na realidade, essa questão que eu fiz aqui foi o contrário. Na realidade, a definição de módulo é a distância de um número numa reta até a sua origem. Então, basicamente aqui você tem uma ideia, toda vez que você pensar em módulo, lembre desse exercício aqui, né? Que é a distância. Distância não é negativo. Então, eu tenho que sempre me livrar do número negativo quando eu estiver lidando com módulo. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir, recomendar para os amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!